Fala galera do canal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta muito importante para o geólogo e para o paleontólogo em campo, que é a caderneta de campo. Para todo o trabalho que você vai fazer em busca de fósseis, em busca de estudar rochas, de mapear rochas e tudo mais, você precisa registrar elas nesse diário aqui. Nele você tem que colocar as coordenadas, todos os detalhes que você coloca, que você pode observar nos afloramentos de rochas ao longo de suas viagens, para que quando você estiver num laboratório você consiga consultar o máximo de informação possível, porque ninguém lembra de tudo para sempre. Então às vezes você quer lembrar o que eu vi naquela localidade, o que tinha naquela localidade. Então é fundamental você registrar coordenadas e tudo mais e descrever as rochas, as estruturas, os fósseis que você viu em cada lugar. E outra coisa muito importante, fundamental para um geólogo e para o paleontólogo que vai ao campo, nessas cadernetas, é olhar as rochas, feito tal pessoal lá do laboratório de paleontologia da UFSCar, do professor Marcelo. A gente está fazendo um perfil estratigráfico. O que é estratigrafia? Lembra que nos outros vídeos a gente falou sobre as camadas de rochas compondo estratos que representam diferentes momentos do tempo de deposição? Pronto. Isso aqui a gente olha o que o pessoal está fazendo lá em cima, a Aline, o Pedro, a Thaís, eles estão olhando as rochas e como ela vai variando em cada extrato lá em cima. Isso faz parte de uma área da geologia que chama estratigrafia. Aí no final, o seu perfil fica algo mais ou menos assim, você consegue ver a diferença entre as rochas e quais são as feições que você consegue observar. E você descreve essas feições, depois você acessa isso. Depois você acessa isso para a sua pesquisa, para o seu trabalho, para você entender o contexto de diferentes localidades que você está trabalhando. Agora vamos olhar lá mais de perto o que eles estão fazendo e ver o que eles vão ter a dizer para vocês. Então pessoal, hoje a gente está aqui no afloramento de idade permiana, fazendo o que a gente chama de perfil estratigráfico. O perfil estratigráfico a gente tenta reconhecer como as rochas elas se associam em camadas. E a variação o que a gente chama de litologia, que seriam as características da rocha, tá? Ao longo desse acúmulo de camadas. Então o que eu fiz hoje, eu e o Tito, foi a gente tentou limpar o afloramento desde a base até o topo, reconhecendo a alteração, a diferença de rochas de lá de baixo até aqui em cima. Então o que a gente observa especificamente nessa sequência é uma intercalação de rochas sedimentares de textura diferente. O que isso significa? Então tem rochas com a textura mais fina, ou seja, com grãos mais finos, como por exemplo da textura que a gente chama de silt ou argila, até uma textura um pouco mais grossa que nesse afloramento composto por arenitos de muito finos a finos. Então, além disso, você pode observar uma intercalação, uma diferença na cor das rochas. Então, por exemplo, o siltito aqui, ele se demonstra numa coloração mais chocolate ou marrom, variando até o ocre, por exemplo. Enquanto o arenito, muito fino a fino, ele geralmente se apresenta em camadas mais esverdeadas. Pode ocorrer numa mesma camada uma intercalação de alguns milímetros entre eles. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente reconhece em amostra de mão a diferença entre esses dois tipos de rocha então. Então aqui na minha mão tem 3 tipos diferentes de rocha. Então essa rocha mais clara, mais esverdeada, é um arenito mais fino e bem pouco consolidado. Como vocês podem observar, de eu passar a mão nele, ele se desfaz em pedaços. E quando eu observo então a textura disso, eu uso uma escala, que ela me ajuda, que é uma escala típica de um geólogo que trabalha com sedimentologia, que é para eu avaliar então a espessura do grão. Então, na verdade, assim, a granulometria, quão fino ou quão mais grosso são esses grãos. Já aqui no meio, eu tenho uma amostra de siltito, que é bem mais maciço, vocês estão vendo que ele é bem mais duro, ele quebra sem esfarelar. E observando com a ajuda de uma lupa, essa aqui, ó, observando com a ajuda de uma lupa, essa aqui que está na minha mão, uma lupa de mão, uma lupa de relojoeiro, você consegue observar então que a textura do grão ela é mais fina do que o do arenito. Então isso aqui é um siltito. Já nessa outra ponta aqui, eu tenho uma rocha que ela é basicamente formada por conchas.
Então, várias conchas foram comprimidas aqui, formando essa rocha calcária, né, por causa das conchas. E isso aqui a gente chama de coquina. Então, existe nesse afloramento que a gente dá uma intercalação desses diferentes aqui tipos de rocha. Então, o que vocês podem ver aqui no meu caderno é um rascunho, o início, né, do desenho da coluna estratigráfica desse afloramento. Então, além de desenhar a coluna aqui, eu faço as anotações desse outro lado aqui. Eu vou mostrar aqui, então, a coluna já pronta de um afloramento, para vocês terem ideia como fica a configuração final. E aqui, desse lado, então, é um desenho em perfil, ó, do afloramento. Então, todos esses dados é que vão ajudar a gente, no momento posterior, a interpretar paleoambientalmente a alteração temporal nesses afloramentos que a gente está estudando. Então é isso, galera. Valeu por seguir o canal, por assistir esse vídeo, por estar sempre aí com a gente. Quem não for inscrito, se inscreva aí, dê um apoio pra gente, dá um joinha, clica no sininho e a gente se vê na próxima, galera. Até mais! Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.